do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São João Bosco, presbítero. Eu quero acolher você que está comigo ao redor da Palavra de Deus no YouTube. Deixe seu joinha, seu like. Ajuda o YouTube a jogar lá para frente a nossa partilha. Faça a sua oração aí embaixo. Eu quero rezar por você. Deus te abençoe. Você não está sozinho. Deseje caminhar com Deus todos os dias. Na palavra proclamada, encontre uma conversão para a sua vida. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai ler a palavra, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Hoje rezaremos na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 21, 22. Todo aquele que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Sou meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos antes aquele que vos teme. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reunia junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com a hemorragia. Tinha sofrido das mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu.
porque ainda incomodas o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que choras? Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Jesus pegou a mão da menina e lhe disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos na carta aos Hebreus, já chegamos ao capítulo 12, e essa carta, ela fala para mim e para você da necessidade que nós tínhamos de ganhar uma corrida. Todo mundo naquela época sabia o esforço que se tinha que se empenhar para ser um campeão. Então, empenhemos-nos, eu e você, na perseverança, no que é proposto, fé em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 4, ele coloca uma fé em construção, uma fé em movimento. Diante de que, diácono? Diante de muitos desafios. Muitas pessoas, quando tem uma tempestade, quando tem um problema, desistem do outro, desistem das coisas, nem param diante das dificuldades da vida. E Hebreu fala hoje, esse livro tão importante para nosso entendimento exegético, ele fala da necessidade que eu e você, nós temos de perseverar na vida cristã. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter momentos difíceis que eu não sou capaz de superar? Vai. Mas na dificuldade, na corrida, nós não podemos parar. Porque se eu parar, se você parar, vamos perder o principal. Vamos perder o Espírito Santo. Então, permaneçamos na corrida e façamos tudo o que depende de nós. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus, andam no caminho de Jesus, mas no dia que elas precisam continuar na caminhada, elas param. Porque toda caminhada tem um caminho, um início, um meio e um fim. E a tendência de cada um de nós, eu e você, é subir sempre mais um degrau. Então, tenha paciência com o que estão chegando agora, novos na fé, aceite-os como ele é. É como nos fala o salmista no Salmo 21, hoje. Todo aquele que busca o Senhor, hão de louvar a Deus, nosso Salvador. E Marcos hoje ele conta para mim e para você 2 milagres feitos a duas mulheres. 2 mulheres que são curadas pelo toque. O toque de Jesus. Jesus ele teve um olhar diferente a respeito de uma menina que falava que estava morta numa cama. Todos enxergavam a criança morta. Jesus disse: não está morta, ela está dormindo. Ele teve um olhar diferente daquela maioria que estava ao seu derredor. É a fé, meu irmão, minha irmã. Nos faz ver como Deus nos enxerga. Quando todo mundo diz, não tem jeito, aceita a vontade de Deus. Quando todo mundo diz, é impossível, quem tem fé enxerga diferente. Faz o outro dar
risadas, se alegrar. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Teve que naquele dia o chefe da sinagoga ir até Jesus, se ajoelhou, se dobrou e pediu: Jesus, minha filha está morrendo. Vai lá, coloca a tua mão sobre ela. Ele dizia com segurança: se você tocar, ela ficará curada. A mesma coisa disse aquela mulher que sofreu de um fluxo sanguíneo tanto tempo, 12 anos, gastando e nada conseguia fazer ela ficar boa. Mas ela disse: se eu tocar em Jesus, ficarei curada. Olha como é importante o exercício da fé. Cada dia, para aquela mulher, tudo ia piorando. Mas se ela tocasse em Jesus, tudo ia melhorar. A igreja sempre enxergou esse toque na roupa de Jesus nos sacramentos. O sacramento do batismo, da Eucaristia, da crisma, os sacramentais, que a igreja, a água, o óleo, o sal, como sendo a roupa de Jesus. O outro milagre é do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga não pediu autorização para ir até Jesus. Eles sabiam que ele não aceitava Jesus, mas ele foi pela fé dele, pela fé do testemunho, pela fé que ele ouvia as pessoas conversar, que o Deus dele não conseguia alcançar a sua filha, mas Jesus conseguia. Então ele vai até Jesus e cai aos seus pés e clama por sua filha. Eu e vocês somos convidados a também, nesse dia de hoje, terça-feira, cairmos aos pés de Jesus. Cairmos e nos entregarmos a Ele. Às vezes, a gente serve a Deus e aparece um momento difícil da nossa caminhada e a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Mas a nossa fé, ela nos põe em movimento. Os outros também vão receber a fé em Jesus Cristo, mas a minha hora vai chegar. Peçamos a Deus a graça de colocar Jesus em movimento na minha e na sua vida, pela nossa fé. E não deixe que nada atrapalhe a nossa caminhada cristã. Nossa vida, ela é assim. Nossa vida é como um ônibus, um avião que a gente pega aqui e vai saltar, tem uma parada em algum outro lugar. Nós vamos descer, o ônibus vai parar. Então, preparemos-nos para essa viagem que nos leva a um lugar, essa viagem que nos vai levar a tocar no manto de Jesus, a estar com Jesus. Essa vida, ela é passageira. E nós possamos pedir a Deus a graça de estarmos sempre vigilantes para um dia entrarmos no céu e ficarmos com Jesus. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.